Então vamos lá, aula 15, parte 2 aqui do livro. Vou continuar a leitura aqui. Vamos continuar da prescrição da pretensão punitiva retroativa. A prescrição da pretensão punitiva retroativa estava prevista no artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal, que previa a possibilidade da prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Esse artigo foi revogado pela Lei número 12.234, de 5 de maio de 2010. Com a revogação do artigo, surgiram algumas vozes afirmando a exclusão da prescrição da pretensão punitiva retroativa do ordenamento jurídico. Todavia, a parte final do artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal dispõe que a prescrição em nenhuma hipótese poderá ter por termo inicial data anterior à data da denúncia ou queixa. Diante da intrincada relação desse dispositivo forçoso, concluir pela possibilidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa após o oferecimento da denúncia ou queixa, uma vez que, segundo se extrai do texto, a vedação se limita ao período anterior ao da denúncia ou queixa. Disse intrincada relação, porque o legislador teria sido mais claro e objetivo se tivesse limitado a vedação ao período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa. Assim, não o fazendo, admite a possibilidade de prescrição retroativa entre o oferecimento da denúncia ou queixa e a data do recebimento da peça acusatória. Trata-se de hipótese absolutamente remota, pois, na praxe forense, não é tão distante o período que medeia o oferecimento da denúncia ou queixa e o seu respectivo recebimento. Em síntese, em relação aos fatos praticados a partir do dia 5 de maio de 2010, somente será possível a prescrição da pretensão punitiva considerando o lapso temporal incidente após a denúncia, para fatos praticados antes do dia 5 de maio de 2010. Será possível a prescrição da pretensão retroativa entre a data da consumação e o recebimento da denúncia, bem entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória. Os pressupostos. Por primeiro, para cogitar a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, não pode ter se verificado a prescrição da pretensão da prestação punitiva em abstrato. A prescrição retroativa tem por pressuposto a prolação de uma sentença penal condenatória, bem como o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, seja por força de decisão do juízo de primeiro grau, seja por força de eventual improvimento do seu recurso. É o que se extrai do próprio artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então, os pressupostos são não ter incidido prescrição da pretensão punitiva em abstrato, sentença condenatória e trânsito em julgado para acusação ou provimento do seu recurso. Cálculo da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação ou improvimento do seu recurso, tem-se que, a partir do eventual recurso da defesa, o tribunal não poderá agravar a situação do réu, sob pena de incorrer no reformatio impejus direta, o que é vedado conforme prevê o artigo 617 do Código de Processo Penal. Em decorrência disso, a pena máxima no caso concreto será aplicada na sentença, já que com o trânsito em julgado para acusação não poderá ser alterada para prejudicar o réu, na hipótese do recurso exclusivo da defesa. Assim, a base para calcular a prescrição se altera, passando a ser considerada a pena aplicada na sentença, que deverá ser enquadrada num dos incisos do artigo 109 do Código Penal, para ser verificada o prazo prescricional. Hipóteses de incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Nos crimes diversos do procedimento do Tribunal do Júri, verificado o prazo prescricional com base na pena aplicada na sentença, a prescrição retroativa deve ser considerada a partir da publicação da sentença ou acórdão condenatório para trás. Por isso, a denominação retroativa, já que sua incidência é verificada entre os marcos interruptivos existentes antes da sentença ou acórdão condenatório,
Assim, em tese, no procedimento diverso no tribunal do júri, será possível verificar a prescrição da pretensão punitiva retroativa a. Entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do recebimento da denúncia. B. Entre a data do acórdão condenatório e a data do recebimento da denúncia. A. Entre a data da publicação da sentença condenatória e a data do recebimento da denúncia. Com o recebimento da denúncia ou queixa, interrompe-se o curso do prazo prescricional, voltando a correr por inteiro até o próximo marco interruptivo, consistente na publicação da sentença penal condenatória. Artigo 117, inciso 4º. Imaginemos que o réu tenha sido denunciado pela prática no dia 5 de outubro de 2014, do crime de furto simples. Artigo 155. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2016. Após regular tramitação do processo, o magistrado proferiu sentença publicada no dia 18 de abril de 2020, fixando pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e multa. O magistrado, o Ministério Público, satisfeito, não interpôs recurso ocorrendo trânsito em julgado para acusação. Nesse caso, verifique-se que não há incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Os pressupostos para análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa estão presentes a. Na sentença condenatória. B. Trânsito em julgado para acusação. Logo, a base de cálculo para a prescrição se altera passando da pena máxima combinada ao delito para ser considerada a pena aplicada. No caso, a pena aplicada foi de 1 ano e 4 meses, sendo o prazo prescricional de 4 anos. O artigo 109, inciso 5º, agora considerando o novo prazo prescricional com base na pena aplicada, deve ser refeita de forma retroativa, ou seja, da sentença para trás, a análise da incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. E, no caso, forçoso concluir que incidiu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois fazendo a reanálise dos marcos interruptivos antes da sentença, verifica-se que entre a data da publicação da sentença condenatória, 18 de 4 de 2020, e a data do recebimento da denúncia, 15 de 3 de 2016, passaram-se mais de 4 anos. Para evitar a incidência da prescrição, a publicação da sentença penal condenatória deveria ter ocorrido até o dia 14 de 3 de 2020. Para evitar a incidência da prescrição, a publicação da sentença penal condenatória deveria ocorrer até 14 de 3 de 2020. Entre a data do acórdão condenatório e a data do recebimento da denúncia. Imaginemos que o réu tenha sido denunciado pela prática no dia 5 de outubro de 2014 do crime de furto simples, artigo 155. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2016. Após regular tramitação do processo no dia 15 de junho de 2018, o magistrado proferiu sentença absolutória. O Ministério Público, inresignado, interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo tribunal, que proferiu o acórdão condenatório fixando pena de 1 ano e 4 meses. Transitando em julgado para acusação, publicado no dia 18 de abril de 2020, nesse caso, verifique-se que não há incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato. Os pressupostos para análise da prescrição da pretensão punitiva retroativa estão presentes. Acórdão condenatório e trânsito em julgado para acusação. Logo, a base de cálculo para a prescrição se altera, passando da pena máxima combinada ao delito para ser considerado a pena aplicada. No caso, a pena aplicada foi de 1 ano e 4 meses, sendo o prazo prescricional de 4 anos. Artigo 109, inciso 5º. Agora, considerando o novo prazo prescricional, com base na pena aplicada, deve ser refeita de forma retroativa, ou seja, da sentença para trás, a análise da incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. E, no caso, forçoso concluir que incidiu a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois, fazendo a reanálise dos marcos interruptivos, verifique-se que entre a data da publicação do acórdão condenatório, 18 de 4 de 2020, e a data do recebimento da denúncia, 15 de 3 de 2016, passaram-se mais de 4 anos. Para evitar a incidência da prescrição, o acórdão condenatório deveria ter sido publicado até o 14 de 3 de 2020. Hipóteses de incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa nos crimes diversos do procedimento do Tribunal do Júri.
Após o julgamento perante o plenário do júri, com a condenação do réu pelo corpo de jurados, o juiz passará à dosimetria da pena. Com o trânsito em julgado para o Ministério Público ou improvido eventual recurso interposto, viabiliza-se a análise de eventual incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa. Em relação ao procedimento do Tribunal do Júri, a prescrição da pretensão retroativa poderá incidir entre a data da publicação da decisão de pronúncia e a data de recebimento da denúncia. B. Entre a data da decisão confirmatória da pronúncia e a data e a decisão da pronúncia. Entre a data da publicação da sentença penal condenatória e a decisão confirmatória da pronúncia. D. Entre a data da publicação da sentença penal condenatória e a decisão de pronúncia, se não tiver sido interposto recurso contra essa decisão. Prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data da consumação e o recebimento da denúncia, e a ultratividade do artigo 110, parágrafo 2 do Código Penal. O artigo 110, parágrafo 2 do Código Penal admite a prescrição considerando como termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa. Em outras palavras, havia possibilidade de prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data da consumação e a data do recebimento da denúncia. Com a revogação do artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal pela Lei 12.234, 5 de maio de 2020, não mais se figura possível a prescrição da pretensão punitiva retroativa considerando como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Artigo 110, parágrafo 1º, parte final, Código Penal. Logo, em tese, a partir do dia 5 de maio de 2010, somente será possível prescrição da pretensão punitiva retroativa após a denúncia. Como se trata de lei posterior mais severa, não retroage para alcançar fatos praticados antes do dia 5 de maio de 2010. Logo, o artigo 110, parágrafo 2º do Código Penal é dotado da ultratividade, continuando gerando efeitos em relação aos fatos praticados antes de 5 de maio de 2010. Em síntese, em relação a fatos praticados antes de 5 de maio de 2010, será possível a prescrição da pretensão punitiva retroativa entre a data da consumação do delito e a data do recebimento da denúncia ou queixa, além das demais hipóteses. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente está prevista no artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, e incide entre a data da publicação da sentença penal condenatória e o trânsito em julgado para a defesa. A expressão superveniente decorre justamente porque sua incidência é posterior à sentença penal condenatória. A prescrição da pretensão punitiva superveniente difere da prescrição da pretensão punitiva retroativa, precipuamente em relação ao momento da incidência. A prescrição da pretensão punitiva retroativa incide entre os marcos interruptivos existentes antes da sentença penal condenatória. A prescrição da pretensão punitiva superveniente incide após a sentença penal condenatória. Os pressupostos. Para se cogitar a hipótese da prescrição da pretensão punitiva superveniente, primeiro, deve-se constar a não incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato e da retroativa. Após, deve-se verificar a existência de sentença penal condenatória e o trânsito em julgado para acusação, seja por força da decisão do juízo de primeiro grau, seja por eventual improvimento do seu recurso. É o que se extrai do próprio artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal. Então, os pressupostos para prescrição punitiva, pretensão da prescrição punitiva superveniente: não ter incidido prescrição de pretensão punitiva em abstrato, não ter incidido a pretensão punitiva retroativa, sentença condenatória, trânsito em julgado para acusação ou improvimento do seu recurso. O cálculo do prazo da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação ou improvimento do seu recurso, tem-se que, a partir do eventual recurso da defesa, o tribunal não poderá agravar a situação do réu sob pena de incorrer na reformatio impégios direta, o que é vedado conforme prevê o artigo 617 do Código de Processo Penal. Em decorrência disso, a pena máxima no caso concreto,
será aquela aplicada na sentença, já que com o trânsito em julgado para acusação não poderá ser alterado para prejudicar o réu. Assim, a base para o cálculo da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente é a pena aplicada na sentença, que deverá ser enquadrada num dos incisos do artigo 109 do Código Penal para ser verificado o prazo prescricional. Ainda que não tenha trânsito em julgado para acusação, admite-se a possibilidade de prescrição da pretensão punitiva superveniente se o Ministério Público ou o querelante interpuser recurso sem postular a elevação da pena, mas, por exemplo, a modificação do regime carcerário ou a cassação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Note-se que, na falta de pedido expresso da acusação, não poderá o tribunal elevar a pena aplicada na sentença sob pena de reformatio imperris. Hipóteses de incidência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente. Verificado o prazo prescricional com base na pena aplicada na sentença, a prescrição da pretensão punitiva superveniente tem por termo inicial a data da publicação da sentença condenatória, podendo incidir até o trânsito em julgado para a defesa. Por isso, a denominação superveniente, já que sua incidência é verificada após a publicação da sentença penal condenatória. Imaginemos que o réu tenha sido denunciado pela prática no dia 5 de outubro de 2012 do crime de furto simples, 155. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2014. Após regular tramitação do processo no dia 15 de junho de 2016, o magistrado proferiu sentença condenatória aplicando pena de 1 ano e 4 meses. O Ministério Público não interpôs recurso transitando em julgado a sentença para acusação. A defesa interpôs recurso de apelação ainda não colocado em pauta para julgamento pelo menos até o dia 18 de junho de 2020. Nesse caso, verifique-se que não há incidência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato nem retroativa. Os pressupostos para análise da prescrição da pretensão punitiva superveniente estão presentes: acórdão condenatório, trânsito em julgado para acusação. Logo, a base de cálculo para a prescrição para ser a pena aplicada na sentença, no caso, a pena aplicada foi de 1 ano e 4 meses, sendo o prazo prescricional de 4 anos. Agora, considerando o novo prazo prescricional com base na pena aplicada, deve-se verificar se o trânsito em julgado para a defesa ocorrerá ou não dentro do prazo prescricional. No caso, forçoso concluir que incidiu a prescrição da pretensão punitiva superveniente, pois entre a data da publicação da sentença condenatória, 15 de 6 de 2016, e a data indicando que ainda não ocorreu o trânsito em julgado para a defesa, 18 de 4 de 2020, passaram-se mais de 4 anos. Prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão executória está prevista no artigo 110 caput do Código Penal. O exercício da pretensão punitiva estatal se revela de forma plena quando a sentença penal condenatória encontra o trânsito em julgado dentro do prazo estabelecido em lei. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, surge para o Estado a pretensão executória, ou seja, a pretensão de fazer cumprir a sentença, com efetiva execução da pena imposta. Ocorre, contudo, que também há prazo previsto em lei para que o Estado exerça a pretensão executória sob pena de não mais poder fazê-lo, por conta da incidência da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade. Quais são os pressupostos? Para que seja possível cogitar a incidência da prescrição executória, não pode ter sido operado qualquer das formas da prescrição da pretensão punitiva. O pressuposto básico para se verificar a hipótese de incidência da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, a evidência, a prescrição da pretensão executória incide após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Como não há mais possibilidade de alteração da pena imposta na sentença, já que, com o trânsito em julgado, tornou-se definitiva, sintomático, que a base para cálculo da prescrição da pretensão executória é a pena aplicada na sentença. Tratando-se de reincidência, o prazo da prescrição da pretensão executória da pena privativa de liberdade é aumentada de 1/3, artigo 110 caput do Código Penal, parte final. Para tanto, é necessário que a sentença condenatória tenha reconhecido a reincidência. Esse acréscimo pela reincidência somente se aplica
a prescrição da pretensão executória, não tendo qualquer reflexo nos prazos da prescrição da pretensão punitiva. É o que se extrai da súmula 220 do Superior Tribunal de Justiça. A reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Termos iniciais. Consoante se extrai do artigo 112 do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que trânsito em julgado a sentença condenatória para acusação, do dia da revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional, do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se a pena, do dia em que trânsito em julgado a sentença condenatória para execução, para acusação. O pressuposto para a incidência da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para todas as partes. Todavia, nos termos do artigo 112, inciso 1º do Código Penal, o termo inicial da contagem do prazo prescricional considera o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para acusação, ou seja, em tese, o início da contagem do prazo da prescrição executória é anterior à da data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Trata-se, deixa eu só ver aqui quantos minutos, tá. Trata-se de hipótese extremamente favorável ao condenado, uma vez que se a acusação optar por não interpor recurso contra a sentença condenatória, transitando em julgado para ela, o réu, usando de sucessivos recursos, poderá prolongar o momento de trânsito em julgado da sentença penal condenatória para todos. Não é raro acontecer, por exemplo, transitar em julgado a sentença penal condenatória para acusação em determinada data e o trânsito em julgado da sentença condenatória para todos ocorrer anos depois. Aí, do dia da revogação da suspensão condicional da pena ou do livramento condicional. A revogação do surtis e do livramento condicional tem como efeito automático a prisão do condenado para cumprir a pena cuja execução foi suspensa ou para dar continuidade à execução da pena pela qual obteve o livramento condicional. Logo havendo a revogação da suspensão condicional da pena, deve o condenado cumprir integralmente a pena suspensa, passando a correr o prazo para dar início à execução da pena da data da decisão revogatória. Com a revogação do livramento condicional, o condenado deverá ser preso para cumprir o restante da pena, começando a correr o prazo da prescrição executória a partir da data da revogação. C. Do dia em que se interrompe a execução, salvo quando o tempo da interrupção deva computar-se a pena. Interrompida a execução da pena pela fuga do condenado, inicia-se a contagem do prazo prescricional da prescrição executória, artigo 112, inciso 2, primeira parte do Código Penal. Para recapturá-lo, nos casos dos artigos 41 e 42 do Código Penal, superveniência de doença mental ou internação em hospital, em que se aplica o princípio da detração penal, embora interrompida a efetiva execução da pena, não corre a prescrição, segundo o artigo 112, inciso 2, segunda parte do Código Penal, já que computado como pena cumprida. Causas interruptivas. As causas interruptivas da prescrição da pretensão executória são a. Início ou continuação do cumprimento de pena, artigo 117, inciso 4º. B. Reincidência, artigo 117, inciso 4º. O anterior era inciso 5º. A. Início ou continuação do cumprimento da pena. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, expede-se, como regra, mandato de prisão a fim de que o condenado seja compelido a dar início ao cumprimento da pena. Quando o condenado efetivamente dá início ao cumprimento da pena, seja privativa de liberdade ou restritiva de direitos, interrompe-se o prazo da prescrição da pretensão executória. Evidentemente que, nesse caso, o prazo não volta a correr por inteiro, pois o condenado está sob custódia do Estado, cumprindo pena. Essa é a execução prevista no artigo 117, parágrafo 2º do Código Penal. Se eventualmente o apenado empreender fuga, começa a correr o prazo da prescrição para sua recaptura, que será regulado pelo tempo que resta da pena. Artigo 113. Ao ser recapturado com a consequente continuação do cumprimento da pena, ocorrerá a interrupção do prazo prescricional. B. Reincidência. A reincidência também interrompe a prescrição. Artigo 117, parágrafo 6º. Inciso 6º. Ocorre quando o réu definitivamente condenado ainda não deu início ao cumprimento da pena. Logo, o prazo de prescrição executório
estaria correndo. Se o agente praticar um novo crime, passando, portanto, a ser reincidente, o prazo prescricional da pretensão executória da pena interposto pelo crime anterior será interrompido no momento da prática do novo crime. Portanto, conforme inclusive entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência como causa de interrupção da prescrição da pretensão executória é contada a partir da prática do novo delito, e não do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Essa interrupção, porém, ficará condicionada à efetiva condenação do réu, em relação ao segundo crime. Se este vier a ser absolvido, evidentemente não houve reincidência, e, consequentemente, não pode ser considerado interrompida a prescrição. A reincidência somente interrompe o prazo da prescrição da pretensão executória, sendo inaplicável a prescrição da pretensão punitiva. Nesse sentido, a súmula 220 do STJ, a reincidência não influi no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, surge para o Estado a pretensão de fazer com que o condenado dê início ao cumprimento da pena. Para tanto, deve-se observar-se o prazo prescricional computado com a base na pena aplicada. Artigo 110, caput do Código Penal. Imaginemos agora que o condenado foi capturado dando início ao cumprimento da pena. Passado algum tempo, o condenado empreende fuga do estabelecimento carcerário. Nesse caso, começa a correr o prazo prescricional para o Estado recapturar o condenado. Para a continuação do cumprimento da pena, considerando-se com base o tempo que resta da pena no artigo 113. Assim, se, por exemplo, o agente foi condenado a pena de 4 anos, cujo prazo prescricional é de 8 anos, do artigo 107, inciso 4º, e após cumprir 3 anos, empreende fuga, nesse caso, a base para verificação da prescrição executória é a pena restante, qual seja, 1 ano. Logo, a partir da fuga do condenado, o prazo da prescrição executória será de 4 anos. Artigo 109, inciso 5º. Agora, se ele deu início ao cumprimento da pena, ficando um determinado tempo preso, se empreender fuga, se evadir, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena. Artigo 113 do Código Penal. Pega o tempo que resta da pena, vai no artigo 109 e enquadra. Esse será o prazo prescricional. Exemplo, condenado a 4 anos. Prazo prescricional 8. Cumpriu 3 anos. Resta 1 ano. Nesse caso, o prazo prescricional será de 4 anos. Artigo 109, inciso 5º. O mesmo raciocínio deve ser empregado na hipótese de revogação de livramento condicional, já que o condenado terá de cumprir o restante da pena que serve de parâmetro para o cálculo do prazo da prescrição executória. Algumas hipóteses de incidência da prescrição da pretensão executória. Como regra, 2 hipóteses emergem da incidência da prescrição da pretensão executória. A. Para o início do cumprimento da pena. B. Para a continuação do cumprimento da pena, em face da fuga ou revogação do livramento condicional. Então, vamos lá para finalizar essa parte aqui de prescrição. Para o início do cumprimento da pena, imaginemos que o réu tenha sido denunciado por ter praticado no dia 5 de outubro de 2012 crime de furto simples, 155. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2014. Após regular tramitação do processo, no dia 15 de junho de 2016, o magistrado proferiu sentença condenatória, aplicando pena de 1 ano e 4 meses. O Ministério Público não interpôs recurso, transitando em julgado a sentença para acusação no dia 25 de junho de 2016. A defesa interpôs recurso de apelação, sendo mantida a condenação com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa, e, portanto, para todos no dia 12 de abril de 2018. O réu não se apresentou para cumprir a pena, sendo, portanto, considerado foragido no dia 18 de agosto de 2020. Em patrulhamento de rotina, policiais abordam um condenado e verificaram que havia um mandato de prisão contra ele, pela qual o levaram para o estabelecimento carcerário. Nesse caso, verifica-se que não há incidência da prescrição da pretensão executória. A sentença penal condenatória transitada em julgado, pressuposto para análise de prescrição da pretensão executória, logo a base de cálculo para a prescrição passa a ser a pena aplicada na sentença. No caso, a pena aplicada foi de 1 ano e 4 meses, sendo o prazo prescricional de 4 anos, segundo o artigo 109, inciso 5º aí.
O termo inicial é a data do trânsito em julgado para acusação. Artigo 112, inciso 1º, qual seja 25/6/2016. Agora, considerando o novo prazo prescricional com base na pena aplicada, bem como o termo inicial, deve verificar-se que não incidiu a prescrição da pretensão executória. E no caso forçoso concluir que incidiu a prescrição da pretensão executória, pois entre a data do trânsito em julgado para acusação, 25/6/2016, a data em que o condenado foi capturado, 18/8/2020, passaram-se mais de 4 anos. Logo, se deve declarar a extinção da punibilidade do condenado com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, permanecendo rígidos os efeitos secundários penais e extrapenais de sentença condenatória. Para a continuação do cumprimento da pena em fase da fuga ou revogação do livramento condicional, imaginemos que o réu tenha sido denunciado por ter praticado no dia 5 de outubro de 2010 crime de roubo simples, artigo 157 caput. A denúncia foi recebida no dia 15 de março de 2011. Após regular tramitação do processo no dia 15 de junho de 2012, o magistrado proferiu sentença condenatória aplicando pena de 4 anos. O Ministério Público não interpôs recurso em transitando em julgado a sentença para acusação no dia 25 de junho de 2012. A defesa interpôs recurso de apelação, sendo mantida a condenação. Com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa e, portanto, para todos no dia 12 de abril de 2014, após expedição e cumprimento de mandato de prisão, o réu iniciou 2014, após a expedição e cumprimento do mandato de prisão, o réu iniciou a cumprir a pena no dia 10 de maio de 2014, no dia 15 de junho de 2016, restando, portanto, aproximadamente 1 ano e 11 meses para o término da pena, o apenado empreendeu fuga no dia 18 de agosto de 2020. Em patrulhamento de rotina, policiais abordaram o condenado, verificando que havia um mandato de prisão contra ele, razão pela qual o levaram para o estabelecimento carcerário. Nesse caso, verifica-se que não há incidência da prescrição da pretensão executória. A base de cálculo para será o tempo restante da pena, qual seja 1 ano e 11 meses. Logo, o prazo prescricional de 4 anos. Artigo 109, inciso 5º. O termo inicial é a data da fuga do condenado, qual seja 15/6/2016. Agora, considerando o novo prazo prescricional com base na pena aplicada, bem como o termo inicial, deve-se verificar se não incidiu a prescrição da pretensão punitiva executória. E, no caso, forçoso concluir que incidiu a prescrição da pretensão executória, pois entre a data da fuga do condenado, 15/6/2016, e a data em que foi capturado, 18/8/2020, passaram-se mais de 4 anos. Logo, deve-se declarar a extinção da punibilidade do condenado com base no artigo 107, inciso 4º do Código Penal, permanecendo rígidos os efeitos secundários penais e extrapenais da sentença condenatória. Então, vamos lá. Foi isso aqui, né? De prescrição, a gente falou tudo que tinha aqui, foi um assunto meio longo, mas eu vou ler um resumo aqui, talvez fique mais claro. Se não, vai ter que ler o livro mesmo. Aqui, ó, vai ter que você mesmo ir lá e ler o livro, ou procurar na internet aí alguma coisa, ou até mesmo fazer a aula do curso. O professor explica bem direitinho. Eu lembro que quando ele explicou, ficou bem facinho de entender, entendi bem fácil. Tá bem, sim, bem diferente aqui do livro, que no livro aqui não sei, eu achei que ficou meio que assim, o entendimento ficou um pouquinho difícil aqui pelo livro, mas com a aula fica bem mais fácil. Então, se você assistir essa aula aí minha, essa minha leitura do meu resumo do meu livro aqui, e não entender nada, você já sabe onde procurar. Aqui no livro, no curso, ou em alguma aula na internet. Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o resumo aqui. Tá batendo 35 minutos ali, e encerrou bem em cima da hora, e talvez fique mais claro. Então, vamos lá. Prescrição. Qual o conceito? É a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo.
constitui causa de extinção da punibilidade, segundo o artigo 107. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Penas restritivas de direito, o mesmo prazo que para pena privativa de liberdade. Exceção, artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Pena de multa, artigo 114 do Código Penal. Concurso de crimes, artigo 119 do Código Penal e súmula 497 do STF. Causas impeditivas, artigo 116 do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva, em abstrato, retroativa e superveniente. Em abstrato, artigo 109, caput, cálculo, pena máxima combinada ao delito, enquadrar no artigo 109. Causas de aumento e de diminuição de pena, interferem no cálculo. Cuidar, com o que? O artigo 115 do Código Penal. Termo inicial, artigo 111 do Código Penal. Regra do dia em que o crime se consumou. Retroativa, artigo 110, parágrafo 1º. Não ocorreu prescrição em abstrato. Pressupostos. Sentença condenatória. Trânsito em julgado. Para acusação. Cálculo. Pena aplicada. Enquadrar no artigo 109. Termo inicial. Da data da publicação da sentença condenatória para trás. Superveniente. Artigo 110, parágrafo 1º. Não ocorreu prescrição em abstrato e retroativa. Quais são os pressupostos? Sentença condenatória. Trânsito em julgado para acusação. Cálculo. Pena aplicada. Enquadrar no artigo 109. Termo inicial. Da data da publicação da sentença condenatória. Para frente. Prescrição da pretensão executória. Depois da sentença condenatória. Transitada em julgado. Artigo 110, caput do Código Penal. Os pressupostos. Não tenha ocorrido a prescrição punitiva. Sentença condenatória. Trânsito em julgado de sentença condenatória para acusação e para defesa. Cálculo. Pena aplicada. Enquadrar no artigo 109. Termo inicial. Da data do trânsito em julgado para acusação. Artigo 112, inciso 1º do Código Penal. Reincidência. O prazo da prescrição é aumentado em 1/3. Só se a pena aplicada para a prescrição da pretensão executória não se aplica para a prescrição da pretensão punitiva, conforme súmula 220 do STJ. Causas interruptivas, artigo 117. Então é isso. Prescrição foi isso. Nosso próximo tema, vamos para teoria da pena. Beleza?